Bem, tá gravando. Pessoal, novamente, boa tarde. Espero novamente, né, que todos estejam bem. E hoje a gente vai dar continuidade, né, com o que a gente tinha começado a ver um pouquinho na semana passada. Lembrando que na semana passada a gente começou a ver a estrutura básica dos programas em C, a gente viu declaração de variáveis, vimos também como que a gente consegue colocar um valor dentro das variáveis. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês conseguiram dar uma olhadinha para verificar se tinha deixado passar alguma coisa? A gente falou dos tipos de variáveis também, né? Inteiro, valores reais, os caracteres. Tudo bem? Maravilha, então. Se vocês tiverem dúvida, por favor, pessoal, não deixem passar, a gente vai discutindo, tá bem? Então, vamos lá. Na aula de hoje, tinha sido até um detalhe que eu tinha programado para a aula passada mesmo, mas pra gente andar num ritmo bom e não apressar as coisas, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre alguns detalhes que a gente já viu. Bibliotecas, tudo bem? Que são alguns arquivos que a gente pode adicionar no topo do nosso arquivo fonte para a gente conseguir utilizar um conjunto de funções. A gente até fez uma discussão sobre isso na semana passada. Além disso, as variáveis que a gente já viu, a criação e um pouquinho da saída de dados, que é a impressão de dados na tela. Mensagem, valores de variáveis, ok? Então, vamos lá, né? Primeiro, falar um pouquinho com vocês sobre as bibliotecas, só para relembrar do que a gente já discutiu na semana passada. As bibliotecas, pessoal, nada mais são do que um arquivo fonte também, que já foi definido e a gente pode utilizar. Esse arquivo contém várias funções que, depois de a gente fazer a inclusão no nosso arquivo fonte, né, no nosso código fonte, nós podemos utilizar. Tudo bem que o nosso programa consegue entender, consegue decodificar aquela função que está definida numa certa biblioteca. E a questão é, primeiro, né, quais são as bibliotecas que nós temos em C? Nós temos várias. Tem umas que vocês vão ver que a gente acaba utilizando mais, de operação de entrada e saída, né, para escrever alguma coisa na tela ou para ler alguma coisa do teclado. Se a gente quiser fazer, por exemplo, alguns cálculos matemáticos mais complexos, como raiz quadrada, potência, seno, cosseno e outros, tem uma biblioteca específica também que fornece para a gente esse conjunto de funções. Ok? E como que nós fazemos para conseguir utilizar esse conjunto de funções? É justamente nessa diretiva aqui que é o nosso include, né? O tralha, o hashtag include, e entre o menor, maior, a gente coloca o nome da biblioteca, .h, que a gente vai utilizar, que nós vamos fazer uso das funções que foram definidas ali dentro. Tudo bem? Esse nosso include, pessoal, já vem nas primeiras linhas do nosso programa. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês. E existem várias bibliotecas. Tem necessidade de, em todo programa, né, toda codificação, todo algoritmo, a gente incluir todas as bibliotecas? Não, na verdade, isso a gente precisa evitar. Nós utilizamos e incluímos no nosso código-fonte apenas as bibliotecas que nós faremos usos das funções. Se eu não estou utilizando a função, não tem necessidade de eu adicionar a biblioteca. Não vai funcionar se eu fizer a adição de uma biblioteca que eu não estou utilizando? Funciona normalmente, só que a gente acaba sobrecarregando o nosso programa. Ok? Como exemplo aqui para vocês, olha, a gente tem algumas bibliotecas que são as clássicas, né? Deixa eu mudar só a cor aqui do meu ponteiro. Pronto. Essa, vocês vão ver que a gente vai utilizar praticamente em todos os nossos programas. Por quê? É dentro dessa biblioteca que nós temos definidas, além de outras funções, as nossas funções printf e scanf, que são as responsáveis por apresentar uma mensagem na tela, que é o printf, e fazer leitura através do teclado, que é o scanf. Tudo bem? Outra biblioteca bastante popular também, né, na linguagem é o stdlib. Deixa eu só comentar com vocês o que significa isso, né? De onde que vem esse nome stdio.h? Se a gente dividir ela aqui, deixa eu ver se consigo. Aí, o std vem de standard, que é padrão. E
input e o O de output. Seria a biblioteca padrão de operações de entrada e saída. Ok? Na sequência, o nosso stdlib é a biblioteca padrão, tá? De novo, Standard Library, que fazem chamadas ao sistema. Se a gente quiser, por exemplo, pausar o programa em alguma parte, a gente pode utilizar o System Pause. Se a gente quiser fazer a limpeza de toda a janela de saída, né, de todo o console de saída, eu posso utilizar o System CLS, que é de Clear Screen, tudo bem? Entre aspas, dentre outros. Temos também a biblioteca que define operações matemáticas, que é a math.h. Se vocês perceberem, né, todas estão terminando com ponto .h aqui, porque é um arquivo de cabeçalho. Ponto .h é o header, né, ponto header. Na nossa biblioteca math.h, nós temos, dentre outras também, a função poll, que é de potência, e o sqrt, que é de raiz quadrada. Tem outras várias aqui, funções trigonométricas e outras. Tem raiz cúbica, teto, piso, entre outras. E uma que é interessante também, que é a função de localização. Na verdade, não é uma localização, é para a definição do idioma, a localização do idioma que nós estamos utilizando na apresentação de dados, que é a locale.h. A gente pode utilizar esse setLocale para definir que a entrada de valores reais vão ser dados com vírgula ao invés de ponto, e com isso a gente consegue trabalhar com acentuação também. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa biblioteca, stdio.h. Acho que na próxima aula a gente discute um pouquinho também dessa math.h com algumas funções, mas as clássicas, né? Potência, raiz quadrada, raiz cúbica, entre outros. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, professora, tudo ótimo. Maravilha, obrigada. Não é certo. Só tem uma pergunta. Sim. Por que a gente ia querer limpar, tipo, o clear screen? Por que a gente ia querer fazer isso? Às vezes, Ângelo, a saída, o console de saída vai ficando muito poluído, porque a gente vai apresentando vários resultados. E em algum momento é interessante a gente limpar para começar a escrever de novo. Então pode ser porque interessante. Consome memória? Não está consumindo nada. Na verdade, é só questão de visibilidade para o seu usuário. Faz sentido. Tá bem? Da hora. Sim, Marcelo. Essa primeira biblioteca que você está falando, que é printf, né, scan, é como se fosse a escreva e leia do Portugal. Exatamente. O printf é o escreva e o scanf é o leia. É isso mesmo. Entendi. Obrigado. Ele tem um funcionamento um pouquinho diferente, mas a gente já vai ver os detalhes já. Ok? Bem, vamos em frente então, né? Eu já vou para o CodeBlocks para conversar com vocês e a gente fazendo uma codificação. Esse aqui eu vou passar rapidinho e, por favor, se vocês tiverem dúvidas, me falem, porque a gente discutiu na semana passada. Mas se tiverem dúvida, não guardem. Falem, por favor. Então, é os tipos primitivos de dados em si. Ou seja, quais são os tipos que a linguagem consegue entender? Quais são os dados que ele consegue armazenar e processar? Tudo bem? Então, os nossos tipos primitivos, eles são tipos pré-definidos na linguagem, né? No caso, a linguagem C. Esses valores, eles podem ser armazenados ou ainda processados, manipulados durante a execução do nosso programa e define para a gente os valores, né? Que a linguagem consegue tratar, os valores que são aceitos. E aí, como a gente já viu na semana passada, nós temos esses 5 tipos. O primeiro, o char. E lembrando que o char consegue representar apenas um caractere, e esse caractere a gente sempre sinaliza com aspas simples, que é justamente para a gente fazer a diferenciação entre o valor, um símbolo e o nome de uma variável. Tudo bem? Se a gente tirar aqui as aspas simples, pode representar uma variável de nome A, da mesma forma que o G maiúsculo. O 5 não pode, né, representar uma variável. Mas aí a gente fica na dúvida. O 5 representa um símbolo ou ele representa um valor numérico de 5 unidades ou de 5 como valor real? Por isso, a gente precisa utilizar as aspas simples. E também, né, se for qualquer símbolo,
A gente não pode utilizar caracteres especiais para nome de variáveis, mas eles representam sim um caractere. Asterisco, mais, menos, barra, cifrão, e-comercial, porcento, arroba, porcento, chaves, parênteses, enfim, todos os nossos caracteres. Tudo bem? Então, lembrem-se que isso sempre causa um probleminha, principalmente em comparações, que a gente precisa sinalizar que aquilo representa um símbolo e não está representando o nome de uma variável. Tudo bem? Então, char representa um caractere. Nós temos também esse conjunto de tipos que representam valores numéricos. Int para valores inteiros e float e double para valores reais. Qual é a diferença entre o float e o double? O float, ele tem uma precisão simples, uma precisão menor, geralmente 8 casas decimais, 6, 8 casas decimais, e o double geralmente tem o dobro das casas decimais do float, ou seja, tem uma maior precisão, porque a gente tem mais valores, mais números depois da vírgula. Tudo bem? Então, caractere e valores numéricos. O int, né? Toda vez que a gente não tem casas decimais, eu posso representar com o valor do tipo inteiro. E por último, nós temos também um tipo que é um tipo especial, que é o void, que ele representa o quê? O vazio, né? Sem valor. Como a gente já comentou na semana passada, o void não é utilizado para criação de variáveis, mas ele é bastante utilizado para criação de funções, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente pode definir funções que, ao final do processamento, não devolve, ele não resulta em nenhum valor, e por isso a gente pode utilizar o void. Tudo bem com os tipos, pessoal? Por que a gente faria o void? Porque eu definiria um valor vazio para nada? Na verdade, Ângelo, quando a gente está tratando de variáveis, a gente não utiliza o void, mas na definição de funções, porque a função, ela não armazena um valor, mas ela executa alguma funcionalidade. E ao final da execução dessa funcionalidade, ele pode devolver um valor como resultado, ou então ele pode não devolver nenhum valor como resultado. Quando a gente tem uma função que faz alguma coisa e finaliza por aquilo mesmo, não devolve nada, não resulta em nada, a gente utiliza o tipo void. Por isso que ele está definido. Faz sentido, entendi. Tudo bem? Maravilha. Bem, aqui uma tabelinha apresentando para vocês, né? Olha, o char, por exemplo, não vou falar sobre todos não, depois vocês dão uma olhadinha, que isso muda, pessoal, que depende muito da arquitetura do sistema de vocês. Mas, por exemplo, se eu tenho o tipo char e eu estou trabalhando numa máquina de 32 bits, geralmente ele utiliza 1 byte para representar aquele caractere. Em 1 byte, nós temos 8 bits, ou seja, 2 elevado a 8, e nós temos um intervalo de 256 valores diferentes, de 0 a 255. Tudo bem? Isso também são detalhes que vocês vão ver em introdução. É a arquitetura, né? Que vocês estão fazendo. Arquitetura de sistemas? Arquitetura de computadores. Arquitetura de computadores, obrigado. Eu sei que eu fiz a mesma pergunta semana passada e eu esqueci, perdão. Quando a gente tem 255 posições, a gente pode trabalhar de 0 até 255, que é esse caso aqui, quando a nossa representação não vai ter uma sinalização se é positivo ou negativo. Tudo bem? Então, ele começa em 0 e vai fazendo todas as combinações até o 256, que são 256 valores diferentes, só que começa em 0. Então, de 0 a 255, nós temos 256 valores diferentes. No entanto, quando a gente não define que ele vai ser não sinalizado, então ele utiliza o primeiro bit para representar se é positivo ou negativo. Então, a gente perde 1. Tudo bem? Então, a gente pode representar aqui, olha, de menos 128 até mais 127. E se vocês verificarem, vão dar as 256 posições do mesmo jeito. Tudo bem? E a mesma coisa vai acontecendo, né? Por exemplo, olha, a gente pode representar um short int, que é um int pequeno. Ele utiliza 2 bytes,
Com 2 bytes, nós temos, então, 8 vezes 2 bits e a gente consegue representar, se for sinalizado, de menos 32.768 até 32.767. Se eu utilizar o unsigned, ou seja, ele é não sinalizado, eu com os mesmos 2 bytes, eu consigo representar no intervalo de 0 até 65.535. Tudo bem? E assim por diante. Ok? A gente acaba... Ok. Maravilha. Bem, então a gente viu os tipos. Quando a gente tem, então, essa ideia dos tipos que nós podemos representar dentro da linguagem, né, na linguagem C, a gente passa, então, a seguinte questão. Beleza, eu consigo representar esses tipos de valores. Inteiro, float, double e char. Mas como que eu faço para criar um espaço que vai ser reservado para armazenar algum valor? E aí vem a ideia de variáveis, que a gente discutiu também na semana passada. O que vem a ser uma variável? Eu tenho uma posição, né? Na verdade, é um conjunto de posições, aí tem até ligação com essa tabelinha. Se eu quiser, por exemplo, representar um char, eu preciso reservar 1 byte da memória para representar esse char. Se eu quiser representar, por exemplo, float, eu preciso identificar na memória 4 bytes consecutivos que não estão sendo utilizados. Tudo bem? E para a gente fazer essa reserva de espaço, é que nós fazemos as declarações de variáveis. Que é o quê? A gente separar um pedacinho de memória que não está sendo utilizado, dar um nome para ela, para a gente conseguir referenciar, e depois colocar alguma coisa ou modificar o que está ali dentro daquela variável. Tudo bem? Então, eu tenho que as nossas variáveis representam, então, uma posição ou segmento de memória que consegue armazenar um valor. Esse valor depende do tipo que a gente vai definir. Cada variável, pessoal, isso é muito importante, cada variável, em um dado momento, só pode armazenar um valor. Vocês vão ver, eu já vou mostrar para vocês, que nós podemos substituir o valor que está armazenado. Mas nós não temos, ao mesmo tempo, 2 valores sendo representados numa mesma variável. Ok? A nossa variável, né, e como a gente está trabalhando com a linguagem que é considerada de alto nível, a gente pode identificar, né, nós devemos, na verdade, identificar as nossas variáveis por um nome. Por quê? Se a gente criou e está armazenando um certo valor, é interessante que a gente consiga acessar essa variável para colocar um valor, para obter, né, para recuperar o valor, para manipular o valor. Tudo bem? Em C, como é uma linguagem que é dita fortemente tipada, ou seja, se a gente definir uma variável, um espaço de memória que foi definido como char, do início ao fim da execução, ela só consegue armazenar o tipo char. Se for inteiro, do início ao fim, só recebe inteiro, e assim por diante. Então, ela está vinculada a um tipo, o tipo que foi criado no início. E, por fim, outro detalhe importante. Antes de a gente utilizar as variáveis, nós precisamos declarar. O que é o declarar? Nada mais é do que criar um espaço para acomodar aquele valor. Então, as nossas variáveis, elas devem ser declaradas, criadas, antes de serem utilizadas. Pensem, pessoal, que isso tem um sentido lógico, né? Eu não posso utilizar alguma coisa que ainda não existe. Então, primeiro eu crio, depois eu utilizo. Independente do ponto que você está no seu programa, precisa ser tudo lá em cima? Não, não precisa. A única restrição é, antes de utilizar, precisa criar. Ok? Tudo bem, pessoal, com relação às variáveis? Tudo bem, sim, professora. Maravilha. Não está... O Thiago e o Ângelo falou que está com o mesmo problema. O meu eu já resolvi já, na verdade. Eu tô querendo saber se o delegou o meu, sabe? Pra poder resolver também. Você sabe me dizer, Thiago, o que está acontecendo? Pelo menos me dá alguns sinais de qual é o problema que está acontecendo? Eu vou continuando. Qualquer coisa no final, Thiago, a gente dá uma conversada. Pode ser?
para pelo menos eu conseguir tentar identificar o problema que está acontecendo. E outra coisa, né? O Adilson até colocou uma outra possibilidade de utilização. Se tiver dando problema, tem um deve ser mais também, que eu acho ele até mais leve, pessoal. Então, se você estiver com um problema no CodeBlocks e preferir utilizar algum outro que esteja funcionando, não tem problema. Não compila, tá dando erro. Eu vou depois... pode ser que seja o compilador que não foi instalado. Porque ele tem a IDE, né, que é o ambiente do CodeBlocks, mas ele precisa do compilador em C também. A gente pode dar uma conversada, só baixar o compilador, justamente. A gente dá uma conversadinha daqui a pouquinho, Thiago, que daí eu consigo te dar atenção só para você? Pode ser? Maravilha. Porque se você fizer o download do CodeBlocks, que já vem com o compilador, é mais fácil. Eu não sei se de repente a escolha foi diferente, mas a gente já vê, tá bem? Já vê o problema. Vamos lá então, pessoal. Vimos os tipos, vimos o que são variáveis, e aí vem a questão de como que eu faço para declarar as nossas variáveis, que nós já vimos isso também. De uma maneira geral, nós definimos o tipo, que pode ser um daqueles que a gente já viu, char, int, float, double. Ou não, perdão, na sequência, o nome da variável. Só que o nome das variáveis, elas têm algumas restrições. Tudo bem? Eu acho que no próximo slide eu já mostro para vocês. E só um detalhe também. Quando nós fazemos a declaração de uma variável, como por exemplo aqui o meu float altura, a gente só fez o quê? Alocação de memória, que foi a reserva de um espaço para representar um valor do tipo float, e esse espacinho tem o nome de altura. Na criação, na declaração da variável, aquela variável está vazia. Nós não temos nenhum conteúdo associado a ela. Tudo bem? É só a criação de um espaço para representar um valor real. O valor real ainda não foi colocado lá. Bem, e com relação aos nomes, aos identificadores das variáveis, algumas regrinhas. Então, dentro do nosso programa, cada variável tem que ter um nome. E esses nomes precisam ser o quê? Diferentes um do outro, justamente para a gente identificar quem é quem. Então, preciso ter um nome. De uma forma, de preferência, os nomes das variáveis devem ser significativos. O que significa isso? Se eu quero, por exemplo, representar o valor da idade de uma pessoa, e eu coloco lá o nome da minha variável de x. O x não tem significado. Mas se eu vejo o nome da minha variável como idade, eu já tenho ideia que aquilo está representando o quê? A idade no processo do meu algoritmo. Então, tentem, mesmo que fiquem nomes grandes, não tem problema. Deem nomes que, se você tiver 1000 linhas, 2000 linhas, vocês conseguem identificar qual que é o conteúdo dela. Tudo bem? E nós temos algumas regrinhas também. Primeiro, nome de variável não pode começar com algarismo. Ou seja, não pode começar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode. Eu posso utilizar algarismos nos nomes, mas a partir do segundo caractere do nome. Precisa começar com uma letra. Além disso, eu não posso ter espaços nos nomes das variáveis. Se eu tiver, por exemplo, uma variável idade dono, eu posso colocar a escrita tudo junto ou utilizar o underline, que por acaso é o único caractere especial que nós podemos utilizar nos nomes de variáveis. Ok? Não posso ter espaço. Caracteres especiais, não posso utilizar. E só um detalhe, vamos entender um pouquinho do porquê, né? Se a gente utiliza, por exemplo, o símbolo mais no nome de uma variável, o compilador pode ficar confuso. Se o mais ali representa um nome, ou o mais ali representa a operação de soma. Porque quando a gente faz soma de valores numéricos, esse símbolo mais, ele representa a soma. Então, vocês percebem que não é porque é uma regra aleatória. Não, é porque o mais tem um significado, o menos tem um significado de subtração, o asterisco tem um significado também da multiplicação, o e-comercial, a gente vai ver mais pra frente que ele tem um significado de um operador lógico, que é quando a gente quer compor testes, ele é o e. O hashtag a gente faz para quê, né? O tralha.
para fazer a inclusão de bibliotecas lá em cima. Então, para que não tenha essa confusão, nós não utilizamos caracteres especiais nos nomes, não pode. Além disso, com o tempo vocês vão vendo que existem algumas palavras que elas são reservadas para a linguagem, ou seja, são palavras que significam alguma função dentro da linguagem. Por exemplo, main, que a gente já viu na semana passada. Main é uma palavrinha reservada que está identificando o quê? A nossa função principal. Include, eu não posso dar o nome da minha variável int include, porque o include também, ele identifica a inclusão de uma biblioteca. Então, esses nomes que já têm uma certa funcionalidade definida, nós não podemos utilizar como nomes de variáveis. Tem outros também, a gente vai vendo com o tempo. If, for, while, mas com o tempo a gente vai pegando. Tudo bem? Então, não posso utilizar algumas palavrinhas reservadas. Eu tenho a diferenciação entre minúsculo e maiúsculo. Se eu crio uma variável x minúsculo e uma outra variável x maiúscula, são duas variáveis diferentes. Elas ocupam, né, elas estão reservadas em espaços de memória diferentes. E se eu tentar fazer a criação de x e x minúsculo ou x e x maiúsculo, vai dar problema de conflito, né? Tem duas variáveis diferentes, teoricamente, mas estão identificadas pelo mesmo nome. Isso não pode também. E elas devem ser escritas durante a nossa construção do algoritmo, né, na manipulação, da mesma forma como foram declaradas. Por exemplo, se eu crio a minha variável x minúsculo, até o final, quando eu quiser identificar, seja para colocar valor ou para puxar o valor que está armazenado, dessa variável x, tem que ser em minúsculo. Se eu tento colocar o x maiúsculo lá, vai dar pepino. Na verdade, vai dar erro de compilação, né? Porque já não identifica. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Tudo bem, professora, tudo bem. Maravilha. Tudo certo. Bem, pessoal, estou só fazendo quase uma revisãozinha, né? Porque a gente já viu tudo isso na semana passada. Juro para vocês que eu já vou para o Code Blocks, para não ficar chato. Definimos, então, conhecemos os tipos, declaramos variáveis, e eu falei para vocês que na declaração a variável está vazia. Como que eu faço, então, para colocar um valor lá dentro? Simples. Nós podemos utilizar o símbolo do igual. Não pode, Tiago, o acento também ele é considerado um caractere especial. Não posso ter acentuação em variável. Obrigado até por lembrar. Sem acentuação. Tudo bem? Se eu tivesse uma variável acentuação dentro do meu programa, seria acentuacão. Porque daí fica tudo sem cedilha, sem tio, sem circunflexo, sem qualquer acentuação. Tudo bem? Bem, então, continuando, né? Declaramos a nossa variável e a gente pode colocar um valor dela, ou nela, dentro dela. Nós podemos ter um valor associado, que na verdade vai ser armazenado naquela posição. A associação vai ser realizada através do que nós chamamos de atribuição de valor. Eu estou atribuindo um valor à minha variável. E para fazer a atribuição, nós utilizamos um igual. Tudo bem? E, pessoal, lembrando, para atribuir um valor a uma variável, os tipos devem ser compatíveis, ok? Eu não posso, por exemplo, colocar um valor real dentro de um float, ou um inteiro dentro de um caractere. Não posso, porque precisa estar casadinho, né? Eu vou verificar qual que foi a variável criada. Tem tal nome, mas de que tipo? Ah, inteiro, então ela só recebe inteiro. Se for char, só recebe char, e assim por diante, ok? E cada tipo de dado pode apresentar necessidades diferentes de atribuição. E a gente vai vendo, conforme o nosso programa vai sendo executado, né, conforme a gente vai montando o nosso algoritmo, a gente pode fazer algumas manipulações de somar, modificar, substituir, mas isso depende da lógica para a resolução do nosso problema. Bem, alguns exemplos também que a gente já viu, por exemplo, né, se eu quiser, eu tenho a declaração do meu char status. Então, o nome da minha variável é status e o tipo dela é char. Se eu quiser atribuir o valor, o caractere L, nesse meu status, o que eu posso fazer? Então, primeiro, eu identifico o nome da variável, ok?
Eu quero atribuir, ou seja, eu quero colocar alguma coisa dentro dela, um igual, e eu estou colocando o caractere L. Lembrando que se eu estou colocando o símbolo L ali dentro, precisa vir entre aspas simples. E só aceita só um símbolo. Tudo bem? E outro detalhe, pessoal, se eu tentasse fazer isso aqui, L, o símbolo L recebe status. Só vai ser um pouco difícil de escrever aqui. Abstraiam, pessoal. Status. Nossa, Deus. Ponto e vírgula. Poderia fazer isso? O que vocês acham? É a mesma coisa do que é quase a mesma coisa, né, do que eu tenho aqui. Status recebe L e L recebe status. Vocês acham que é a mesma coisa? Não. Eu acho que não. Por quê? Eu acho que são, eu acho que dá sim para fazer. Porque você só tá, porque quando você bota primeiro a letra, ele já sabe que é um símbolo, e quando você iguala status, ele já sabe o que significa status, então ele já tá fazendo isso automaticamente, eu acho. Mas eu não posso fazer isso, Ângelo. Ah. Porque tem uma ordem pré-definida para a gente fazer operações de atribuição. A variável, né, o nome que vem antes do igual é sempre quem armazena. E o que vem depois do igual é o que vai ser armazenado. Tudo bem? Então, esse meu L, ele não existe. Ele não foi criado, não tem um espaço reservado com esse nome capaz de armazenar um caractere. E é por isso que dá problema. Tudo bem? A gente está tentando fazer o quê? Nesse caso aqui, nós estamos falando a variável recebe o valor. Aqui a gente está tentando fazer o valor receber a variável. Tudo bem? O que seria diferente se a gente fizesse o seguinte? Deixa eu fazer uma divisão aqui. Eu vou pedir de novo para vocês darem uma abstraída, porque escrever com o mouse não é o meu forte. Vamos supor que depois... tem uma concentração, gente, para conseguir escrever, que dificuldade. Vamos supor que além do char status, eu tenho o char x. Então, eu tenho essas duas variáveis. Se eu fizer isso aqui agora, x igual... Eu vou acabar um pouco com o meu sofrimento e eu vou chamar de S, tá, gente? Vou colocar S aqui, que é o S status. Pode ser? Uma abstração do status. Então, primeiro, né? Isso aqui não pode. Mas o que vocês acham? Isso aqui pode acontecer? Eu tenho char, vou chamar de char S. E depois eu tenho char X, né? E X recebe S. O que vocês acham? Não pode ou pode? Eu acho que pode. Acha que pode? Por quê, Marcelo? Eu acho que o X vai armazenar a mesma coisa que está no S, ou no S ou no status, ou não? É exatamente isso. Aí, vamos lá. Só que você tem que colocar aspas, não é? Não é? Os dois jeitos vão estar certos aqui, pessoal. Vamos analisar. Olha só. Se eu passar por esse processo aqui... Aí vem a questão. Falta aspas simples ou não falta aspas simples? Depende do que eu estou querendo fazer. Se eu tenho char S, eu vou chamar de S aqui. E vamos supor que eu coloquei dentro de S o caractere L. Tudo bem? Então, esse processo aqui foi seguido. Na sequência, eu tenho um char X e eu coloquei X igual a S, que na verdade é o status, né? Olha o que vai acontecer. Primeiro, para a gente analisar essa operação aqui. X é de que tipo? É char. Beleza. E S, que na verdade é o status, é de que tipo? É char. Então, pode acontecer. Tudo bem? Qual é o valor que está dentro do meu S, que é o status? É o L. O que eu vou ter em X, então? X vai receber uma cópia do que está na variável status. O X vai ter L. Então, quando você chamar o X, ele vai vir no L? Ele vai ter L, exatamente, porque ele fez uma cópia, Marcelo, do que estava no status. Entendi. E o status... Mas esse S
Esse S é o char S, no caso. Seria. Ele é acho o, que é o nosso entendi. status. Desculpa, deixa eu fazer Ah, o tá. seguinte. Entendi. Mais fácil, pessoal, do que eu ficar tentando desenhar, porque eu tô fazendo isso, né? Desenhando na tela ao invés de escrever. É mais fácil eu compartilhar com vocês o CodeBlocks e a gente ver acontecendo na prática, né? Vocês estão vendo? Tá compartilhado com vocês bonitinho o CodeBlocks? Sim, sim. Maravilha. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, né, o que a gente fez a semana passada. Vou criar um novo arquivo vazio. Vem o arquivo vazio para mim. Eu só vou salvar. Então, vai ser a nossa aula. Hoje é 26 do 8.c. Maravilha. E aí vem o nosso processo de criação da estrutura do programa, certo? Como por enquanto a gente não está utilizando nenhuma função, eu vou só definir o meu int main, tudo bem que é minha função principal, com return 0. Lembrando que nós poderíamos ter também o void main, e daí nesse caso eu não preciso do return 0. Tanto faz. Tudo bem? Eu vou trabalhar com o int main, é a força do hábito. E lembrando, todo o nosso algoritmo vai vir dentro dessas nossas chaves. E aí é o que a gente estava discutindo, né? Nós fizemos a declaração de um char que chama status. Posso fazer assim. E ele recebeu um caractere L. Lembrando que eu poderia fazer já criação e atribuição junto, né? L aqui. Tudo bem? Tanto faz. Assim ou assim. Maravilha. Na sequência, eu vou criar aqui o meu char x. Se eu fizer isso daqui, x igual a status. Então, a primeira questão é, posso, sim ou não? E se eu puder, o que vai acontecer com o valor de x? Pode x vai ser igual a L. X vai ser... E qual que é o valor do status? L também. L também. Tudo bem? Se eu fizer isso daqui, pode? Sim ou não? E quais são os valores de status e de x? Vai dar um detalhe isso aí, né? Por quê, Matheus? Você não define o valor de x. Eu não tenho valor de x, exatamente. Na verdade, vai dar um lixo de memória ali, né? Porque a variável x não tem valor nenhum e eu tô tentando copiar para status o valor nenhum que está em x. Mas e se eu fizesse, então, isso daqui? O que vocês acham? Resolve o problema? Agora resolve? Agora funciona. Não tá faltando nada? Falta As aspas no S, Tá né? faltando as aspas, justamente. A não ser que... Olha só como a gente vai... Tudo depende, né? Eu posso fazer isso daqui. Agora tá certo, né? Qual é o valor de status e de x? ambos são S. Ambos são S. Então, o status, que antes tinha o valor L, foi substituído pela cópia do valor de x, que é S. Então, x e status tem o valor S. Mas e se eu fizer agora isso daqui, olha? Deixa eu dar uma bugadinha, né? O que vocês acham? Funciona, sim ou não? Eu acho que não, por conta de código de cima para baixo. Então a S não vai estar definida ainda assim. O que eu poderia fazer então, Matheus, para resolver esse problema então? Passar o char S para cima. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Porque a gente pode falar, olha, vamos analisar. O status é caractere, L é caractere. Então, essa linha aqui, ok, belezinha. Depois, eu tenho um char x igual a S. X é char e S é char. Só que a definição do char S está acontecendo aqui embaixo. Então, lembrados na declaração de variável, eu só posso utilizar variáveis depois da criação. S, até essa linha 7, ele não existe. Vai dar problema. Se eu colocar aqui até para compilar, olha, ele vai dar problema. Deixa eu ver o... S não foi declarado.
Mas está declarado aqui embaixo. Não, o nosso código é o quê? Ele é sequencial. Se eu pegar esse char aqui, a mesma coisa, colocar aqui para cima e colocar para compilar, agora sim não dá problema. Por quê? Quando ele chega nessa linha, onde ele está utilizando como base o valor de S, né, o valor da variável S, para copiar em X, nós temos sim agora a nossa variável S criada. Tudo bem? Então, o status inicialmente é o valor L, depois o S tem o valor A, o X copia o valor de S, então aqui, deixa eu colocar como comentário, o X vai ter o conteúdo de A. E o S continua sem alteração de valor. E por fim, o status faz a cópia do valor que está em X, todo mundo vira A. Tudo bem? O que é diferente se eu fizer X igual a status. Nesse caso dessa linha 8, o status recebe, ele armazena. Qual o valor? O valor que está dentro de X. O X permanece inalterado e quem tem a modificação? Status. Nesse caso aqui, quem está sofrendo a alteração é o X. Copiando de onde? De status. Tudo bem? Quando a gente tem uma operação de atribuição, acaba que é sempre o quê? É a variável que recebe o valor ou que armazena e o valor que vai ser recebido. É sempre assim. Tudo bem? Vou deixar aqui como comentário. Até aqui, tranquilo? Tranquilo, professora, tranquilo. Maravilha. Deixa eu só ver se eu falei. E aí vem a saída, pessoal. É aqui que eu queria chegar com vocês. Olha só. A gente trabalhou com variáveis, atribuição, tipos de dados. Só que, deixa eu voltar no Code Blocks de novo. Eu vou compartilhar minha tela inteira com vocês, depois eu volto para o Code Blocks, porque eu quero ver que vocês vejam o que está acontecendo na execução. Nesse nosso caso aqui, nessa discussão, eu coloquei aqui para compilar, ele não deu problema nenhum, e eu vou colocar para executar. Olha só, nós temos variáveis status, S, X, fizemos operações. Vocês percebem que essas manipulações, elas estão ficando só ali dentro do algoritmo, não tem nenhuma interação com o usuário. Tudo bem? E quais são as formas que a gente pode utilizar para fazer essa conversa, né? Para ter essa interação com o usuário? São basicamente duas. Pode ser que o programa apresente alguma mensagem para o usuário, ou então pode ser que o usuário forneça alguma coisa para dentro do programa. Tudo bem? Que seria um processo de digitalização através do teclado. O usuário fornece algum dado. Para isso, nós temos as funçõezinhas que provavelmente vocês já viram lá em APO, que é a função do escreva, né? Escreva na tela, e o leia do teclado. Tudo bem? Só que aqui em C, essas funções são printf, e o printf é o que? O relativo ao escreva. E nós temos o scanf, que é relativo ao leia. Tanto o printf quanto o scanf, eles estão definidos, né, o funcionamento dessas funções estão definidas dentro de uma biblioteca, que é a biblioteca stdio.h. Para que a gente consiga fazer a utilização dessas funções, antes de qualquer coisa, no início do programa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um include, olha a nossa diretiva ali, né? Para adicionar qualquer biblioteca, eu vou utilizar isso. O tralha, o hashtag, enfim, como vocês quiserem chamar aqui, include, entre menor e maior, aqui vem o nome da biblioteca. Tudo bem? Vocês perceberam que ele até ficou verdinho, né? É identificado com uma palavra reservada. Então, vou deixar aqui como comentário, só para depois ter documentado, eu coloco no Moodle depois. Então, vou ter que fazer o include, stdio.h,
Se eu quisesse, por exemplo, fazer cálculos matemáticos que não são as operações básicas, né? Porque para soma, subtração, divisão, multiplicação e resto, a gente já vai ver, não precisamos de biblioteca, ele já identifica. Mas só para mostrar para vocês um exemplo, se eu quisesse fazer operações matemáticas que estão definidos dentro dessa biblioteca, eu posso ir adicionando na sequência. Então, aqui seria a inclusão da primeira biblioteca, aqui seria a inclusão da segunda biblioteca. Se eu quisesse a terceira, eu poderia continuar adicionando as bibliotecas no código-fonte. Tudo bem? Posso ter uma listagem aqui de bibliotecas. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Qualquer coisa, só falar que eu paro. Tudo bem, então? Bem, quando eu faço essa adição, então, deixa eu até colocar aqui, que é para utilizar o printf e scanf, agora sim, quando eu especificar um printf, ele vai conseguir entender a operação que vai ser realizada. Mas agora vamos entender como é que o printf funciona. Vou deixar aqui o printf e o scanf, a gente vai discutir. Então, vamos começar com a apresentação de mensagem. Primeiro, né? A função printf, ela tem essa escrita. Pessoal, se a gente escrever qualquer letrinha diferente ou qualquer letrinha trocada, vai dar problema. Então, é o printf, tudo em minúsculo. E o printf, ele tem um abre e fecha parênteses. Tudo bem? Se eu colocar aqui para executar, ele já vai dar problema para mim, por quê? A operação printf não é relativa ao escreva. E quando a gente fala o escreva, é escreva alguma coisa. Tudo bem? Essa alguma coisa vem aqui dentro dos meus parênteses. Ela pode vir com aspas e a gente vai ver também que pode vir alguns detalhes sem aspas. Vou colocar só para executar aqui para vocês verem que... Mas não escreveu nada. Tudo bem? Vocês estão vendo a telinha preta? Tá, né? Tá. Deixa eu voltar aqui e voltar aqui para ver. Então, olha só. Por quê? Eu só abri e fechei aspas. Para eu colocar de fato uma mensagem dentro dessas aspas que estão dentro dos parênteses, eu preciso colocar a mensagem que vai ser apresentada no console. Tudo bem? Vou colocar para executar de novo. Olha só, a mensagem que vai ser apresentada no console. E um detalhe, pessoal, tudo o que está dentro das aspas é apresentado exatamente como a gente escreveu. Por exemplo, vou tirar da época de Mickey aqui, né? Vou colocar aqui, mensagem. Se eu escrevi o M minúsculo, E maiúsculo, E minúsculo e assim por diante, olha só, a minha mensagem vai ser escrita nesse formato. Se eu, por exemplo, aqui, antes do que, colocar mais 2 espaços, 1, 2, deu um espaço maior. Existem também algumas sinalizações que a gente pode utilizar dentro das aspas. O primeiro que a gente utiliza bastante é o barra N, o barra invertido, barra N. Toda vez que ele encontra esses 2 caracteres na sequência, percebam que é sem espaço. Ele vai fazer o quê? Ele vai para a próxima linha. Então, olha só, se eu colocar um barra N aqui e vou colocar um barra N aqui, e vou colocar para executar. Olha o que aconteceu. A mensagem, espaço, aí encontrou um barra N. Percebam que o barra N não foi escrito, mas o que ele fez? Ele pulou para a próxima linha. Na sequência, né, que vai ser apresentada no, tá aqui, encontrou mais um barra N, pulou para a próxima linha e console. Se eu colocasse, por exemplo, aqui um barra N, 2 barra N's na sequência, olha o que vai acontecer. A mensagem, novamente, cadê? Pulou linha, né, porque encontrou barra N, que vai ser apresentada no, pulou linha de novo, console. No final, a gente colocou aqui, barra N, próxima linha, tudo bem? E depois ele colocou a mensagem de finalização da execução. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Maravilha. Tá,
Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Acabei de falar para vocês que tudo que está dentro do printf e que está dentro das aspas, ele vai escrever exatamente como a gente colocou. Mas e se eu quiser fazer um printf aqui para apresentar o valor da variável status? O que vocês acham que eu preciso fazer? Eu posso fazer isso aqui? O valor da variável status é igual a status. E um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, né? Ponto e vírgula no final. Por quê? Printf é o escreva. Escreva o quê? Tudo que está dentro dos parênteses. E depois, finaliza a escrita. O ponto e vírgula sempre é a finalização de uma execução, de um código. Executa, finalizou, beleza, ponto e vírgula. Ok? Vocês acham que é assim? Vai apresentar o valor da nossa variável status, o que está dentro dela? Não. Vai aparecer só o texto. Só o texto, porque está tudo dentro das aspas, né? Eu vi vocês colocando ali o mais variável. O printf, vocês vão ver que ela é um pouquinho mais chata do que eu escrevo, mas depois a gente já pega. Tudo bem? Tiago, o scanf a gente já vai ver ele já, que daí é para ler, né? Pra gente fazer a leitura primeiro do valor da variável. E Vitória, %d tem só um detalhezinho aí que a gente precisa mudar. É %c, porque o status é caractere. Tudo bem? Mas deixa eu... Não vou só falar para vocês que é isso, né? Deixa eu mostrar primeiro, olha. Só pra gente confirmar. Tem a mensagem aqui, eu tenho o valor da variável status é igual a status. Por quê? Porque o status aqui, a gente não está diferenciando se ele é para puxar o valor de uma variável que tem o nome status ou se é a palavra status. Tudo bem? Então, ele vai falar o valor da variável status é igual a status, do jeito que está aqui. Mas o que eu quero? Eu quero que essa mensagem, quando ele chegar aqui, ele substitua na apresentação por um valor que eu não sei, que eu posso não saber, mas ele está armazenado em algum lugar. Aí a gente precisa analisar. Esse valor que vai ser apresentado aqui, que é do status, é de que tipo? Eu vou analisar meu código. Olha o status aqui. Ele é um caractere. Se eu quero que aqui seja apresentado o conteúdo de uma variável que é do tipo caractere, eu vou sinalizar aqui, olha, substitua por um valor que está em uma variável do tipo caractere, %c. Tudo bem? Só que aí vem a questão. Vou colocar para executar de novo. Olha só, o valor da variável status, ele pegou até um lixo de memória aqui, tem um acentinho. Não é sujeira da minha tela, não. Bem, o que eu preciso fazer? Vocês percebem que a gente tem vários caracteres aqui? Tem status, tem S, tem X. Eu preciso fazer o quê? Depois das aspas, eu vou colocar um vírgula e dizer, na sequência da mensagem, né, do meu printf, qual que é a primeira variável que tem que ser puxada? Ela aparece aqui, que é o %c de caractere. Eu vou dizer de onde eu puxo esse caractere, da variável status. Agora, a minha variável status tem o valor A. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tranquilo até aqui, pessoal? Eu não entendi essa última parte que você falou do C ali. Do C, tá. Vou voltar aqui um pouquinho, Marcelo. Olha só. Se eu deixar só... Primeiro, né? A gente estava antes com a nossa variável status aqui. E não tem a diferenciação do que é um texto para ser apresentado e do que precisa ser buscado numa variável. Tudo bem até aqui? Sim. Tá. A nossa variável status, a gente precisa analisar qual é o tipo dela. E o tipo dessa variável, né, do conteúdo que vai aparecer ali, é char. Tudo bem? Aqui eu vou indicar então, olha, ao invés de apresentar essa palavra status, eu quero que você apresente o conteúdo da variável status e essa variável é do tipo caractere. Então, eu sinalizo aqui que, olha, vai ser apresentado um conteúdo que está armazenado numa variável caractere. Ou seja, eu vou substituir nessa posição da mensagem por um caractere.
Tudo bem, E esse Marcelo? porcentagem, então essa porcentagem ela é padrão para todos. Então, Isso. se fosse um inteiro, seria o int. Porcento No lugar de i. C. Ah, tá. A gente pega a inicial. Se for um float, porcento f. Na verdade, o inteiro ele tem duas possibilidades. Pode ser o porcento i e pode ser o porcento d. Já vou mostrar para vocês. Mas ele vem Entendi. na mensagem, quando ele encontra o porcento, ele sabe, opa, peraí, não é para eu escrever o que está aqui, é para eu buscar de algum lugar. Só que eu preciso indicar o tipo da variável que ele vai buscar. Nesse caso, olha, busca uma variável do tipo caractere. E depois de fechar as aspas, eu preciso indicar, busca onde? Busca na variável status. Entendi. E eu tenho aqui o meu A. Tudo, deixa eu só voltar. Não, Adriano, é um pouco confuso, né? Isso do double. O double, ele é considerado um float grande. Quando a gente quer apresentar um double, ele é porcento LF, de long float. O porcento D, na verdade, é para valores inteiros na base decimal. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês isso agora. A gente viu com caractere. Deixa eu só mostrar um detalhezinho para vocês. Ao invés... Eu vou deixar aqui o meu status como L, o S como A, o X, eu vou colocar outro valor só para a gente ver valores diferentes. E vou deixar isso aqui como comentário. Esse e esse. Só para as variáveis terem valores diferentes. Tudo bem? Então, eu tenho status L, S igual a A, X igual a B. Nessa minha mensagem aqui do printf, se eu mudo aqui o status, se eu colocar para rodar com status, o status é L. Se eu modificar, por exemplo, para S, que tem o valor A, vai aparecer A. E se eu mudo aqui para X, ele apresenta o valor B. Mas eu poderia muito bem querer fazer um parzinho, né? Por exemplo, olha, o valor da variável status é um caractere. Vou colocar um barra N aqui. E o valor, vou só diminuir. O valor de status é um caractere. Pula uma linha. O valor de X é outro caractere. Barra N. E o valor de S é outro caractere. Vocês percebem que nesse printf nós temos 3 sinalizações de buscas que vão ser realizadas em variáveis. E aí vem, como que eu vou apresentar essas variáveis aqui? Cuidado com isso, pessoal. Precisa seguir a ordem. Então, eu vou analisar minha mensagem. Printf. O valor de status... Opa, encontrei o primeiro caractere aqui. Quem é o caractere que precisa ser buscado para colocar nessa posição, que é a primeira que aparece? É o status. Então, vírgula, status. Só que tem mais, né? Barra N, o valor de X é... Opa, encontrei mais um caractere aqui, que é o segundo. Vírgula, o valor de X. Continuo. Barra N, o valor de S é mais um caractere, que é o terceiro. Vírgula, o valor de S. Vou colocar para executar. E eu tenho o valor de status L, o valor de X é B e o valor de S é A. Vocês perceberam que quando a gente apresenta na tela não vem com as aspas? As aspas servem apenas para sinalizar que aquilo representa um caractere. Tudo bem, pessoal? Até aqui? A gente... Maravilha. Foi então, só mostrar para... Opa, vamos lá. Aqui. Nós trabalhamos com caracteres. Mas e se fosse inteiro, por exemplo? Vou colocar na sequência aqui. Um int idade igual a 20 e um float altura igual a 1.67. E lembrando que quando a gente trabalha com float ou double, é ponto. Tudo bem, pessoal? Não é vírgula. A gente utiliza na codificação um padrão americano. Então, é ponto. Professora, Sim. um float não vai no inteiro, né? Tipo, Não. se for
Mas um inteiro vai num float e num double? Vai. É a questão... É o Matheus? Marcelo, perdão. Marcelo, é questão da teoria dos conjuntos até. Porque um inteiro, ele na verdade, ele representa, ele está dentro... o inteiro está dentro do conjunto dos reais. Qual que é a diferença? É que ele tem as casas decimais como zero, né? Por exemplo, se for o valor 1. 1 inteiro é uma unidade. Se eu considerar o 1 como real, ele vai ser 1.00000. Agora, o contrário eu não posso fazer, porque no inteiro a gente não consegue representar as casas decimais, ou seja, os valores depois da vírgula. Certo, faz sentido. Tá bem? Mas vamos lá, então. Olha só. Nós temos o valor de idade igual a 20 e altura igual a 1,67. E, novamente, se eu colocar para executar aqui, ele apresenta para mim as mensagens que a gente já definiu, mas ele não apresenta esses valores que eles existem. Existem dentro do programa, mas a gente não está mostrando. Só um parênteses aqui, pessoal. Existem variáveis que a gente pode utilizar para manipulação no programa e que não necessariamente nós precisamos mostrar para o usuário. Aí tudo depende do que a gente quer, né? O que é interessante mostrar como informação, quais são as mensagens que são importantes serem mostradas para o usuário para que o usuário não fique perdido na utilização do programa. Bem, entre outras questões, vocês vão ver isso também de usabilidade, o que se apresenta para o usuário, mas vamos lá. Então, novamente, se eu quiser apresentar o valor da idade, aí, olha só como é um processo para a gente escrever uma linha, isso eu acho muito legal. Quando a gente está escrevendo uma linha na programação, vocês já percebem que tem um algoritmo para a gente utilizar aquela linha. Eu tenho a minha variável inteira, que tem um valor. Então, já teve um algoritmo aqui, né, de se eu quero armazenar o valor 20, é o inteiro. Quem armazena inteiro é o tipo int. Mas eu preciso de uma variável, então tem o nome, que representa a idade. E eu quero armazenar, precisa do igual. Lembrando que eu não posso fazer int 20 igual a idade. Idade. Por quê? Quem recebe é a variável idade. E recebe o quê? O valor 20. Tudo bem? Isso eu não posso. Maravilha. Quando eu vou fazer a escrita na tela, de novo tem um processo. Primeiro, eu quero fazer a operação de escrita. É printf, já vou deixar o formato aqui. Tudo bem? Então, é uma operação de escrita. Mas é para escrever o quê? É para escrever tudo que tiver definido aqui dentro. Se eu quiser apresentar só o valor 20, só 20 na tela, entre as aspas, eu não tenho texto nenhum. E eu já vou identificar, olha, substituo aqui por um valor do tipo inteiro. Posso deixar só assim. Só que se eu colocar só assim, ele não sabe onde buscar, né? Depois das aspas, vírgula, busca a anuidade. Vou colocar para executar só para vocês verem que, olha só, o 20 está aqui. Por que ele ficou grudadinho? O printf aqui de cima, depois de apresentar o valor de S, não tem um barra N. Eu vou colocar um barra N aqui só para ele ficar sozinho lá embaixo. Pulou linha e tem o 20. Só que a gente não sabe quem é o 20, né? Vamos formatar esse texto. Esse F do printf é justamente de formatted. É o print, né? O print escreva, mas escreva uma saída formatada. Formatada como? Tudo que não vem com esse porcento, algum indicativo, né? Porcento alguma coisa, ele vai escrever do jeito que tá. Quando ele encontra o porcento, ele tem aquela, como se fosse uma sinalização. Olha, aqui eu estou sinalizando que vai entrar o valor de uma variável. Poderia colocar, olha, idade é igual porcento i barra n. Quem vai ser buscado aqui no i é a idade. Idade igual a 20. Ok? Um detalhe, pessoal. Quando nós estamos trabalhando com valores inteiros, nós podemos sinalizar com 1%i ou poderia ser com 100%d. Deixa eu mostrar para vocês. Funciona do mesmo jeito. Qual é a diferença do %d e do %i? Apesar de a gente estar muito acostumado com o nosso sistema numérico, que é em base decimal, ou seja, a cada conjunto de 10 unidades a gente tem
mais uma dezena, depois a gente tem as centenas, então é sempre bloquinhos de 10, né? Os nossos conjuntinhos. Existem outras bases numéricas também. Binário, pode ser hexadecimal, o que eu lembro mais é que daí é dentro da computação. Binário e decimal. Se eu tiver a representação em outra base numérica, eu posso utilizar o %i, porque que ele aceita. E o que seria o %d? São valores inteiros na base 10. Aí eu só estou aceitando o quê? Valores numéricos na base decimal. Tudo bem? Ambos são inteiros, mas um tem uma base definida e a outra não. Tudo bem? Certo. Maravilha. E como um último tipo, né, que poderia %d ou %i, e se a gente for apresentar um printf novamente da altura, novamente o mesmo processo. Eu quero apresentar, é o printf de alguma coisa. Qual é a mensagem que eu quero apresentar? Quero apresentar que a altura tem valor de... O que eu vou apresentar aqui na sequência? É um valor que vai ser puxado dessa minha variável altura. Então, vem 1%, uma chance para vocês adivinharem o que vem aqui na frente. A altura é float e eu quero apresentar o valor da altura. O que vocês acham? É %f? %f. Vou colocar um /n só para não ficar grudado. Não precisa colocar o igual, professora? Igual, não precisa. O igual aqui... Quem foi que perguntou? Marcelo. Olha só. Esse igual é porque eu quis apresentar a mensagem com o igual. Tudo bem? O que sinaliza quem vai ser puxado, o que vai ser puxado é o %. Tá, entendi. Tá bem? Uhum. E a altura tem valor de... Vou até deixar mesmo, obrigatoriamente ser igual, só para vocês verem. %f, de onde vai ser puxado? Da minha variável que tem nome altura. Só que vocês vão ver que vai ficar um pouco feinho. A idade igual a 20 e a altura tem valor de 1,67. Vocês perceberam que apresentou mais casas decimais do que eu coloquei? Porque no meu caso aqui, o meu float está sendo representado com 6 casas decimais. Dá para a gente fixar a quantidade de casas depois da vírgula. Preste atenção um minutinho aqui, porque isso às vezes confunde. Quando eu estou sinalizando float ou double, eu posso fazer o seguinte: entre o % e o f, eu posso colocar um ponto e um número da quantidade de casas decimais. Por exemplo, eu vou colocar aqui 3%, ponto 3f. Olha só. 3 casas decimais. Eu poderia colocar 2, aí fica exatamente como eu coloquei, ou ainda eu poderia colocar aqui com uma casa decimal. Ele vai fazendo uma aproximação para mim. Olha lá, 1,7. Poderia ainda colocar aqui, olha, eu quero que o meu float tenha 0 casas decimais. Fez uma aproximação para 2. Tudo bem? Só um detalhe. Pode falar. Mas aí você não pode colocar mais casos de 6, aí você usaria o double, né? Não posso colocar... Não entendi. Por exemplo, você falou que você pode escolher quantos casos decimais tem depois da vírgula. Sim. Aí, tipo, você não pode colocar mais do que 6, que já é o mês. Aí você sim. Porque daí ele vai estar com mais casas decimais. Vamos até fazer o teste. Se eu colocar, por exemplo, pode até ser que ele apresenta, mas tá vendo que ele o número começa a ficar sem exatidão ali? Que é mais do que ele realmente consegue representar na memória. Que era até um detalhe que eu ia falar para vocês, olha. Eu coloquei o 1,7 dentro de altura. E eu pedi para representar, então, com 8 casas decimais. Olha o que ele apresentou. Quando eu coloquei para apresentar com 0 casas decimais, ele colocou o valor 2. Uma pergunta para vocês. Depois dessa apresentação no printf, o valor da altura é modificado? O que vocês acham?
1,67 vira 2? Ou 1,67 virou 1,666999? Não é, Marcelo. Sabe por quê? Desculpa, pode falar. Mas se ele vira 2, mas por que não? Porque ele só fez essa adaptação para mostrar na tela. Não teve alteração na memória onde ele está armazenado. Ah, tá, entendi. Na variável que ele está armazenando. Exatamente. Deixa eu até mostrar um outro detalhe para vocês. Que o printf, ele é só um processo de apresentação na tela. Não teve nenhuma modificação aqui. Porque eu poderia fazer isso daqui também, olha. A altura tem valor de... Vou deixar com 2 casas decimais. Altura mais 5. Olha só o que acontece. A altura eu tinha definido como 1,67. No printf, eu pedi para ele apresentar... Olha só, o printf é uma operação de apresentação na tela. E eu pedi para apresentar utilizando o valor de uma variável mais 5. Só que isso é só apresentação. Só na apresentação vai ser dado o valor 6,67. Eu não fiz uma operação de atribuição na altura para ter a modificação, a substituição de valor. Então, é só na tela que está aquele valor. Ficou claro para vocês? Deixa eu voltar. Entendi. Maravilha. Deixa eu só ver as perguntas. Então, Vitória, sempre que for declarar um char, tem que definir o tamanho também? O tamanho com relação... Na declaração, Vitória? É isso a sua pergunta? O char... Nesse caso, Vitória, isso não é mais apenas um char, ele é um vetor de caracteres. Aí, nesse caso, que são vetores, precisa sim declarar o tamanho dentro dos colchetes. Nesse caso, só tem um detalhezinho que precisa modificar na sua linha. Você utilizou aspas simples, nome aqui. Tem que ser aspas dupla, porque agora é string. Tudo bem? Que agora nós temos um conjunto... Não, maravilha, sim. É que só tem essa diferenciação. Quando é aspas simples é um só, daí não precisa do colchetes, é só o nome da variável. Quando eu quero um conjunto de caracteres, é justamente esse nosso char. %S, porque é uma string. Ô, professora, só para saber, como que eu perdi uns 45 minutos primeiro das aulas aí, você vai deixar gravado isso aí ou não? Sim, tá gravado. Logo depois da aula eu já coloco no Moodle, Adriano. Então beleza, então. Tá Eu fui resolver um problema aqui num Outlook aqui do cara. Tá bem, sem problema. Eu tô no trabalho, me colocaram eu em horário de trabalho na faculdade, você acredita? Sem problema. A gente vai dando um jeito, mas aí vai assistindo as aulas, tá bem? Tá bom, vai então. ficar gravado. Tchau. Tá. A variável mantém o valor, sim. No caso, você usou um valor pequeno, mas e se quisesse usar um valor muito grande ou muito pequeno, mais do que um double? A notação científica, eu não lembro, Bruno, sim, que seria quando a gente tem por exemplo, 10 elevado a 20, 10 elevado a menos 20. Tiago, é justamente isso a notação científica. Ao invés de você, por exemplo, representar um valor 0,000001, você pode representar como 1 vezes 10 a menos, sei lá, menos 7. Eu não lembro quantos zeros eu falei. Isso seria a notação científica. Tudo bem? Mas, Bruno, eu não lembro. Eu acho que... Não lembro mesmo. Eu vou ter que dar uma olhada nisso. Não me recordo. Eu acho que tem sim alguma forma para fazer nessa representação, mas eu não lembro qual seria a sinalização para ele entender que precisa fazer essa transformação. Ai, gente, deixa eu anotar também. Eu tinha ficado de pesquisar uma outra coisa e eu esqueci. Então, é notação científica em C. Eu verifico.
Não sei. Não consigo responder sua pergunta agora, Bruno, mas eu dou uma verificada e respondo para vocês na próxima aula. Novamente, se eu esquecer, me lembre. Tá bem? Da Vitória. Para printar char é %C. Isso mesmo, ó. %C é um caractere só. Se for um conjunto de caracteres, que é utilizando o vetor, ele passa a ser uma string. Aí é %S. Tudo bem? Você precisa conhecer o Python. Mas, Vitória, não fica com preconceito com C, porque Python utiliza C. Só que ele é mais espertinho, né? Vou ter que defender o C aqui, coitado. E para declarar uma variável do tipo string, Adilson, C não tem o tipo string. Ele faz uma manipulação. É que assim, pessoal, o tipo string, na verdade, por debaixo dos panos, ele utiliza o mesmo conceito que a gente vai ver em C, que é através de vetores. Deixa eu voltar no CodeBlocks para mostrar para vocês. Já que vocês estão com curiosidade, eu já vou mostrar para vocês vetores já. É um conteúdo que, teoricamente, é mais para frente. Mas, vamos lá. Olha só. No nosso programa, a gente criou 4, 5 variáveis. E vocês percebem que nós temos, a cada momento, dentro de cada uma dessas variáveis, apenas um valor. Idade, nesse momento tem 20, a altura, nesse momento tem 1,67. O status tem L, o S tem A, o X tem B. Eu não consigo fazer, por exemplo, aqui com que o meu X tenha o valor B, I, Q. Por quê? Primeiro que a sintaxe aqui está errada, mas mesmo que tivesse correto, não dá, porque X só pode armazenar um valor. Qual que é a solução para a gente conseguir armazenar vários valores em, teoricamente, uma mesma variável? Eu poderia fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui, que são, ó, definição de vetores. Olha só, um char, vou chamar de nome. Se eu declarar desse jeito, o meu nome pode ter só uma letra. Então, eu posso falar que o meu nome é J. Mas, na verdade, meu nome não é J, meu nome é Joyce, que tem 5 letras. Tudo bem? O que eu posso fazer? Eu vou indicar que, olha, esse meu char, ele vai representar um conjunto de... essa minha variável nome vai representar um conjunto de caracteres. E qual que é o conjunto? Qual que é o tamanho desse conjunto? É 6. Já vou falar para vocês o porquê que é 6. Porque o meu nome tem 5... Já vou falar na sequência, né? O meu nome tem 5 letras. Mas, para sinalizar, para indicar que o meu nome finalizou, eu preciso de mais um caractere, que é o caractere final, de falar, ó, acaba aqui. E ele ocupa um espaço. Então, eu posso fazer isso daqui. Isso é um vetor que pode ser tratado como uma string. É um vetor de caractere. Tudo bem? Então, por que eu tenho 6 posições? Porque cada um dos caracteres vai ser armazenado em uma posição diferente. A gente até comentou sobre isso semana passada. O que eu vou ter aqui? A primeira posição, na computação isso é meio que padrão, né? Primeira posição de qualquer coisa é 0. O índice é 0. Então, o meu nome tem 6 posições. Então, ele tem nome 0, nome na posição 1, posição não, né? Nome no índice 0, nome no índice 1, nome no índice 2, nome no índice 3, no índice 4 e no índice 5. Tudo bem? Como eu fiz já essa atribuição aqui, eu tenho que a primeira é J, a segunda é O, e faz a diferenciação de maiúsculo e minúsculo. C, E, e o final, que é o caractere de finalização, ele é dado por /0. É o caractere que fala a string, né, que é o conjunto de caracteres, acaba aqui. Tudo bem? Espera aí, pessoal, deixa eu só ver onde que eu parei. Declarar string, tá.
E aí, nesse caso, Vitória, o %C é para caractere e o %S é para string. Sim, deixa eu só mostrar para vocês o printf aqui também. Eu só vou colocar como comentário aqui, porque isso é o que está acontecendo na memória. Se eu fosse colocar um printf do nome é igual, isso não é mais um caractere, é uma string, %S. Quem é string? Nome. Eu não preciso colocar aqui entre colchetes a posição, porque eu quero ele inteiro, a partir da primeira posição. Olha o nome aqui. E se eu quisesse, por exemplo, colocar printf, só para mostrar para vocês que isso está acontecendo mesmo. Primeira letra do nome é. A primeira letra é da posição 0. Só que a primeira letra é um caractere, não é mais um conjunto de caractere, é %C. E vai ser o meu nome, só que não é o nome inteiro. Em qual posição? Na posição 0. Eu vou só dar um barra-n aqui, senão ele vai ficar tudo grudado. Olha então, tanto para caractere quanto para string, o tipo é char. É char. Isso. A única diferença, Vitória, que foi Vitória mesmo, né? Sim. Obrigada, eu não tô vendo o nome de vocês. Quando é um char apenas, ele não tem o colchetes com tamanho, e daí a gente utiliza só o %C na leitura e na escrita. Se a gente tem um conjunto, nós podemos tratar como uma string. E se for considerado como uma string na totalidade, é %S. Então, se tanto para caractere quanto para string o tipo é char, por que diferenciar caractere e string? Quando vai printar, por exemplo. É porque é um conceito diferente, Vitória. Se eu colocar só um %C, como aqui, olha, deixa eu colocar para baixo. No printf, ele vai considerar que ele tem que buscar apenas um espaço que representa apenas um caractere. E aí ele pega só daquela posição. Tudo bem? Se eu colocar aqui... É da linguagem, né? É da linguagem. Sim, não, mas na verdade é porque C ela é muito elementar. Então foi uma forma que se conseguiu trazer essa representação de conjunto de caracteres, porque era uma necessidade, com os recursos que a linguagem tinha. E as outras linguagens que já fazem utilização do tipo string, na verdade é esse conceito que é utilizado, só que já tem uma dinâmica maior e já tem um tipo específico, né? Então, professor, tudo isso é só para o char conseguir representar mais de um caractere. Exatamente. E na verdade, Marcelo, ele continua sendo um char, né? Só que ele é um conjunto de char agora. São um conjunto de 6 caracteres. Vocês percebem que continua o mesmo conceito? Tá cada um no seu quadradinho? Só que agora são vários quadradinhos consecutivos que eu consigo representar várias letras consecutivas. Existe outra forma de declarar uma string sem ser com char? Em C? Uhum. Não tem. Não tem. Não tem. Beleza. O que poderia fazer, Vitória, que pode acontecer é eu criar uma biblioteca definindo o tipo string e daí eu vou ter a ilusão de que eu estou utilizando de outra forma, mas por baixo dos panos é a mesma coisa. Só referenciando. Só referenciando. Ainda bem que eu não trabalho com C. Mas C acaba... tudo depende de propósito. Mas enfim, olha, agora a gente acaba entendendo o que está acontecendo, né? Em Python, Vitória, está sendo utilizada a mesma coisa. Só que, é claro que já teve essa manipulação. Sim, mesma coisa. Java tem a classe mas string. Mas no Python 3 é tão mais simples. Não, então, mas por quê? Porque é como se tivesse uma camada em cima do C com a definição da sintaxe própria do Python. Mas a base dele é C. Então, Python foi construído com C, é verdade. Sim, e outra coisa, no nosso hardware, né, na nossa memória, o que consegue ser representado? São bits, né? E bits a gente consegue trabalhar ainda nesse arranjo para representar dados alfanuméricos, é só caractere, porque é lá o caractere J, lá acho que é 67, depois o O, sei lá, é o 70 e tanto. Então, ele está com várias representações na sequência de várias letrinhas, com zeros e uns, que na verdade representam valores binários, que é a codificação de um caractere. A gente não foge disso. Só que tem umas linguagens que elas são mais ricas em recursos. Então, ela dá uma ilusão pra gente, na verdade já faz uma abstração
para a gente utilizar de uma forma mais fácil. Mas na memória é a mesma coisa que está acontecendo. Desculpa tirar a ilusão de vocês, mas é isso que está acontecendo. Tudo bem? Obrigada. Por um lado é bom, porque é tudo bem definido, né? Mas, por exemplo, para mim que vem do JavaScript, é bem mais certinho. O JavaScript é mais bagunçado. Sim, o C, Vitória, ele é bem chatinho mesmo. Ele é muito metódico. Tem que ser daquele jeitinho, definir tudo bonitinho. Acho que JavaScript, ele não é fortemente tipado, né? Pode criar variável e aceita qualquer valor, não é? Não, aceita qualquer coisa. Por isso, quando você estava fazendo exemplo aí do vetor, por exemplo, e tinha que definir ser ou S, eu fiquei... no JavaScript você faz qualquer coisa, se quiser uma palavra, uma letra específica, você chama no array. E faz. É rapidinho. Sim, e eu já fico louca com isso, Vitória, porque quando você está acostumada Porque a trabalhar... é mais bagunçado. É bagunçado. E assim, tem as vantagens e desvantagens, eu acho. Quando você trabalha com uma linguagem que aceita qualquer coisa, te dá liberdade. Mas a liberdade te exige consciência do que você está fazendo. Se você fizer qualquer coisa errada, é mais difícil de encontrar o erro. Você precisa ter domínio de o que você está colocando, o que você está pegando. Então, vantagens e desvantagens, mas os dois são válidos, né? Eu vou puxar a sardinha pro tipado, porque eu gosto. Isso é da questão de hábito, mas deixa eu verificar se tem mais dúvidas. Não, Thiago, não pensa no vetor como um pesadelo, não. Às vezes foi só uma impressão. É que a gente vê vetor em matemática também, né? Entendi. Calma, que é tranquilinho aqui. Vetor é só um conjunto de variáveis que tem o mesmo nome, com posições indexadas, né? É como se fosse uma listinha. Eu tenho uma listinha de valores numa variável que tem o mesmo nome e a posição começa em 0. Nada mais é do que isso. Não fiquem desesperados. Tá, Vitória, respondi, né? Em relação a string, o tipo também é char, é isso mesmo. Ele é construído a partir do caractere. Sim, Adilson, o espaço ele vai ocupar também uma posição. E só um detalhe, o /0 que tem aqui não é espaço. Na verdade, ele é como se fosse um certo vazio, não é vazio. É uma sinalização de parada na string. Mas o caractere, o espaço, ele representa um caractere também. Tem até a codificação dele, que eu não lembro o número. Posso executar de novo, sim. Eu não tinha visto, pessoal, me perdi aqui. Deixa eu até fazer uma coisa para vocês, olha, eu vou colocar um espaço aqui. O nome é Jó, tem um espaço aqui. E uma outra coisa, se eu quisesse colocar a terceira letra do nome, olha só, a primeira é 0, a segunda vai ser 1 e a terceira vai ser 2. Vai parecer que parece que não tem nada, mas tem um espaço aqui, que é o caractere. Deixa eu colocar a quarta. Quarta letra do nome então, a posição 3, 0. Primeira. Segunda é 1. Terceira é 2. E a quarta é 3. Apareceu o Czinho aqui pra mim. Tudo bem, Adilson? Deu pra ver, eu não sei o que era exatamente pra mostrar vários caracteres, eu não consigo. Não sei, eu não entendi direito exatamente. Tem a língua assim de página. Concordo, Leandro, vai dando problema. Mas aí depende também, né? Se você tiver domínio do que você está fazendo, tiver uma documentação boa, eu acho que tudo depende de se você tem consciência do que você está fazendo, se você não está perdendo o controle do que você está escrevendo. Porque, deixa eu até fazer. A gente vai ter. Vamos, Thiago, é ponteiro dar uma bugada, né? Mas, de novo, não é difícil. É tranquilo. Deixa eu só falar uma coisa. O que eu ia falar para vocês? Só para mostrar o que seria uma linguagem. C é uma linguagem chamada de fortemente tipada. Por quê? Se depois de eu declarar, por exemplo, o meu status como char, eu tentar fazer isso daqui, status igual a 9. Se eu colocar para executar aqui, ele já vai dar pepino. Ele deveria dar, né? Mas vai. 9. Ele provavelmente, deixa eu colocar, deve ter algum caractere com
A codificação 9, ele nem apresentou nada. Deixa eu colocar o 67 aqui, que eu acho que é o J, que ficou da aula passada. Não, na verdade é C. Olha só. Provavelmente o caractere C é representado através do código 67. Ele está conseguindo fazer isso. Mas vamos supor, se eu colocar aqui outro valor, né, que está fora do domínio. Ele até colocou alguma coisa doidona aqui para mim. Mas, deixa eu tentar até colocar um float para ele dar pepino. Não tá dando, mas executa, mas não deveria. Por quê? Quando nós falamos de uma linguagem fortemente tipada, é porque se o status foi definido como caractere, ele só recebe caractere. Tudo bem? Então isso aqui não poderia acontecer, né? Ou então só recebendo uma codificação de um caractere. Por exemplo, deixa eu colocar no inteiro para vocês verem. Idade igual a I. Ele já vai dar pepino. E ele vai entender que o I é uma variável que não foi declarada. Tudo bem? Quando nós estamos trabalhando com uma linguagem que é dita não tipada, não fortemente tipada, eu poderia fazer o quê? Eu poderia simplesmente criar uma variável x e colocar no momento o valor 10. Depois eu poderia colocar lá, ó, eu vou colocar o nome Ana. Opa, faltou o x, o igual. E depois eu poderia colocar um valor real. Ele aceita a qualquer momento ele consegue navegar por vários tipos de dados sem eu precisar fazer modificação nenhuma. Ele aceita qualquer coisa de uma forma dinâmica. Tudo bem? Mas daí vocês percebem que foi até a fala do Leandro, né? Acaba dando muito problema, por quê? Porque eu posso ter esquecido que o meu X, eu quero representar, por exemplo, uma idade. E de repente eu fui e coloquei que o valor da idade é Ana. Então, a nossa variável, no contexto de aplicação, ele tem um significado. Ele está armazenando um dado que serve para alguma coisa. Tudo bem? Então, por isso, pode acabar sendo complicado. Mas aí, tudo depende do que vai ser feito, como vai ser feito, da responsabilidade do programador, né, diante do que está sendo feito. Nesse caso, Vitória, novamente eu precisava colocar o quê? Só aspas simples, ele daria bonitinho. O que não... Eu falei ali embaixo do chat. Ai, desculpa. Mas tudo bem. Mas tá certo. O que não poderia colocar, por exemplo, aqui, char name 5 e tentar colocar mais do que 5 caracteres. Ele aceita, só que, gente, isso pode dar um pepino. Deixa eu só colocar o exemplo para vocês. Vamos supor que eu vou colocar o nome da Vitória aqui. É assim mesmo? Deixa eu ver o seu nome, Vitória. Tá certo, né? Nesse caso, eu preciso de 2, 4, 6, 8, mais um que vai ser o /0 que vai ficar aqui. Então, eu precisaria de 9 caracteres, né? 2, 4, 6, 8, 9. Se eu colocar para executar, eu tenho aqui o nome Vitória. Se eu falar que, por exemplo, esse meu conjunto é de no máximo 3 caracteres, ele vai rodar sem problema? Colocou aqui, coloca só o Vic. Mas pode acontecer o quê? Na verdade, nesse caso sim, o problema vai ser no scanf, na leitura. Se a gente tem 3 caracteres, tenta armazenar mais do que 3, a gente começa a povoar, na verdade, a armazenar dados em locais de memória que não foram alocados. A gente pode perder, por exemplo, o valor da variável idade, se por acaso, e esse por acaso pode acontecer, tiver na sequência da alocação de nome. Tudo bem? Entendi. Outra dúvida era o que o Thiago falou no chat sobre o return 0. É obrigatório se eu não quiser colocar ele? Eu fiz o exemplo aqui, ele rodou, mas não coloquei. Aí, ele só tá... Se vocês não quiserem colocar o return 0, prefiram então o void, que é o que está até aqui embaixo, o void main. Mas qual a função desse return para que serve? Então, é só uma sinalização, isso aí é sistemas distribuídos, mas por enquanto ele não está tendo funcionalidade nenhuma pra gente. Só estou dizendo que, olha, quando o meu programa terminar de executar, ele vai retornar o valor 0, indicando que foi executado sem problemas. Tudo bem? É só uma indicação, no nosso caso.
Nossa, é bem diferente. Existem compiladores que, se você definir a main como int, se você não colocar o return alguma coisa, ele vai dar problema. Ok? Deixa eu voltar pro chat, pessoal, para eu ver. Eu fui me perdendo. Então, da Vitória. Daniel, acredito que a Adilson quer ver o nome inteiro. Mas Daniel e Adilson. Deu pra entender, até substituir ali o nome, tá tranquilo? Deixa eu ver a resposta, né? Tranquilo, maravilha. Tá. E com aspas dupla. Tiago, o que foi uma dúvida de alguma... Você pode colocar a sua dúvida para mim, por favor? Tá, o return 0, a gente tá... Nossa, Adriano, não atualizei ainda. Tive férias e não tive tempo. Cálculos quebram, sim. Char, data e data igual a 5. Ah, sim, porque aí você tá tentando fazer uma operação. Leandro, deixa eu voltar aqui. Deixa eu até colocar. Cadê? Que é no status, né? Quando eu coloquei, por exemplo, 67, ele aceitou. Mas se eu tentar fazer 67 mais 3, provavelmente ele vai dar problema. Pior que não. Ele conseguiu somar e ainda apresentou o caractere F. Era quanto? C, D, E, F. É isso mesmo. Ele foi para o 70 e representou o caractere F, que é o 70. Deixa eu voltar. E aí, isso é uma coisa que, assim, no CodeBlocks ele aceitou isso. Pode ser que outros compiladores não aceitem. Que você tenha que indicar que é a representação do caractere. Matéria de matemática. Não estou conseguindo apresentar. 7, 2, 4, 6. Adilson, nome porcento S. Porque quando você representa um char, um vetor de char, né, que é o char, nome, entre colchete 7, ele passa a representar uma string. Então tem que ser porcento S. Nome porcento S. E nome sem nada. Se você só colocar o nome 0, ele vai apresentar só o A. Tudo bem? Faço o teste para ver se tá bem. Bem, nossa, foi uma discussão boa em relação a variáveis, hein? Atribuição, como que a gente representa, as operações que nós podemos fazer. Deixa eu mostrar só um detalhezinho para vocês, eu juro que eu paro de falar. Só para vocês ficarem com isso, a gente volta a discutir isso na aula que vem. De todas essas operações que nós fomos fazendo, né, definimos o valor de idade, altura, definimos valores de variáveis aqui do tipo caractere. Toda vez que a gente coloca para rodar, vocês percebem que o resultado é sempre a mesma coisa? Mudou aqui o nome porque eu, como programadora, modifiquei o nome aqui que estava de Joyce para Vitória. Deixa eu colocar aqui a terceira letra, porque a quarta a gente não tem mais. Terceira é 2. Então, vocês percebem que a gente está meio que preso num limbo aqui, sempre a mesma coisa, eu posso rodar várias vezes. O resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo. O que nós podemos fazer, então, para dar essa liberdade de interação com o usuário? Ou seja, ao invés de eu, como programadora, definir todos os valores que vão estar representados aqui no meu programa, eu posso fazer o seguinte: ao invés de definir que a idade é 20, eu posso perguntar para o usuário qual que é o valor da idade. Tudo bem? E para isso, nós precisamos utilizar o quê? Uma outra função de leitura através do teclado, que é a função scanf. Ok? A nossa função scanf, eu vou fazer ela aqui. Deixa eu dar um Ctrl X. Aqui. Da mesma forma que o printf, o scanf também tem um formato. Então, se é para ler, eu já sei que é o scanf. Ele vai ler, eu tenho entre parênteses. Vocês vão ver que tudo que é função tem um abre e fecha parênteses. Tudo bem? Só que quando nós estamos lendo alguma coisa em C, nós precisamos definir dois detalhes, que vão ser separados por vírgula. Primeiro, eu preciso definir o tipo de dado que vai ser lido
E depois eu preciso especificar onde vai ser colocado o dado. Tudo bem? Vou colocar como comentário também. Então, novamente, é uma operação de leitura. E, inicialmente, eu preciso especificar o que vai ser lido. Pessoal, da mesma forma que nós utilizamos no printf essa sinalização com %D, %F, %C, eu posso utilizar no scanf. A idade, eu espero armazenar um valor do tipo inteiro. Então, eu posso colocar aqui, olha, leia o tipo %D, que é o quê? Um valor inteiro em base decimal, vírgula. E eu vou colocar, aí só tem um detalhe aqui, que no começo vocês vão me xingar, vocês vão xingar a linguagem. Mas é um detalhezinho que a gente não pode esquecer por enquanto. Eu preciso colocar no endereço de memória que tem um nome. Para isso, eu preciso do e-comercial. E-comercial, idade. O que nós estamos dizendo com essa linha? Leia, através do teclado, que é a entrada padrão, o que? Um valor inteiro. Esse valor inteiro, você vai colocar no endereço de memória que tem o nome de idade. Tudo bem? Vou colocar para executar só para vocês verem o que vai acontecer. Olha só, tá um pouquinho diferente, né? Ele apresentou a mensagem, que é esse printf, na sequência. O valor do status é isso, o valor de x, o valor de s, e agora ele está piscando. Por quê? Porque ele passou por essa linha e chegou na linha 28. O scanf, ele está aguardando que um valor inteiro seja dado. Por exemplo, vou colocar aqui, 35, dei Enter. O valor de idade, que antes era 20, foi substituído para 35 aqui nessa linha. O valor da altura, a variável e o valor foi definido. E agora eu tenho, olha o valor da idade aqui, 35. Se eu colocar para executar de novo, ele vai parar no mesmo ponto. E se eu, como usuário, fornecer, aí se eu estou digitando no meu teclado mesmo e dando Enter, colocar que agora é 85. Olha o valor da idade. Vai ser dinamicamente alterado conforme a nossa definição de interação com o programa. Tudo bem? Para finalizar de verdade, só um detalhe, pessoal. Vocês perceberam que ficou só piscando ali? O usuário pode ficar confuso, né? E agora? Travou o programa? Então, vamos fazer o seguinte, é uma boa prática. Antes de esperar que o usuário forneça algum valor, eu vou colocar um printf dizendo, olha, digite sua idade. Só um exemplo, a mensagem aqui pode ser o que vocês preferirem. Olha só, digite sua idade agora sim, tá piscando. A idade e continua. Se eu fosse fazer a mesma... E outra coisa, como esse valor da idade já vai ser substituído antes de apresentar nesse printf, eu nem precisaria colocar esse 20, porque ele não está sendo utilizado para nada. Criei a variável, pedi, fiz a leitura do teclado e aí apresentei. Tudo bem? Nessa sequência, né? Se eu tentar colocar, por exemplo, esse printf aqui, olha só o valor. Um valor doido que é lixo de memória. Por quê? A variável foi criada, mas ela não foi preenchida ainda. Então, eu preciso ter essa noção, pessoal. Não se esqueçam. O nosso programa roda de forma sequencial. Tudo bem? E, de verdade, para a gente finalizar. Se eu quisesse fazer o mesmo processo agora de leitura da altura. Primeiro, eu poderia tirar esse 1,67 ou eu posso deixar porque ele vai ser substituído. Aqui é o que eu chamaria de um valor, nós chamaríamos, né, na programação, de um valor inicial. Tudo bem? E printf, vou colocar aqui só para o usuário não ficar, perdido. Digite sua altura. E na sequência, eu preciso fazer a operação de leitura. Se é uma leitura, é scanf. E agora vem a questão. O que eu quero ler? Eu quero ler a altura. A altura é de que tipo? É float. Então, %F. %D. Aqui poderia ser %I também, sem problema. Um detalhezinho, pessoal.
essa possibilidade de fazer a formatação do float acontece só no printf. O scanf a gente utiliza só %f. Tudo bem? Quantos f's, né? E novamente, coloca esse float no local de memória que tem o nome de altura. A idade e a altura. Olha só, nesse primeiro momento foi esse valor. Se eu colocar para executar de novo, a idade é 10 e a altura é 1,34. Agora a saída é diferente. Tudo bem? Deixa eu voltar. Adilson, deu certo com relação à string? Ai, maravilha. Tiago, a presença, né, como a gente já... Eu vou finalizar. Vou fazer o seguinte, só vou finalizar a gravação.